Bem, pessoal, vamos fazer a resolução do exercício 7.24 agora de maneira um pouco mais comentada, um pouco mais elaborada. Eu tenho aqui um gráfico de P por V, de pressão por volume, em atmosferas e litros, respectivamente. Tá? Então vamos, aqui eu tenho várias isotermas, né? Então essas são as curvas isotérmicas, ou seja, as curvas onde a temperatura é constante, tá? Então são as isotermas, ok? Então vamos acompanhar o exercício dentro dessas isotermas, né? Junto com o gráfico. Uma amostra de gás em um cilindro de volume 3,42 litros, ou seja, o meu volume inicial é 3,42 litros, em 298 Kelvin, temperatura inicial 298 Kelvin, e pressão inicial 2,57 atm, ok? Então, essas condições aqui, né, são as condições iniciais, são as condições do ponto 1, ok? As condições do ponto 1. Esse outro ponto aqui, eu vou chamar de ponto 2, por conveniência, e esse aqui de ponto 3, ok? Bem, o que acontece então depois disso? O gás se expande até 7,39 litros por dois caminhos diferentes. O caminho A é esse caminho aqui, ó, caminho 1 para 3, tá? Caminho do ponto 1 até o ponto 3. Ele é isotérmico, né? Então ele está somente nessa temperatura que nós vamos assumir, portanto, como 298 Kelvin, ok? Então, essa expansão pelo caminho A é a expansão reversível. A gente já vai entender como isso, né? O que isso significa, a gente já sabe, mas vai rever com a ajuda do gráfico. E isotérmico, porque ele está em cima da isoterma, ok? Então, esse é o caminho A. Então, o caminho A, que é o caminho de 1 até o ponto 3, né? Tem volume final de 7,39 litros, correto? A temperatura final é a temperatura inicial, é a mesma temperatura inicial, que é constante, porque ela está em cima da isoterma, né? E a pressão final, veja só, a pressão final eu não sei. Eu não sei qual é a pressão nesse ponto aqui. Eu não tenho esse dado, né? Por enquanto. Vamos então continuar a leitura do enunciado, né? Esse é o caminho A. O caminho B envolve duas etapas. Então eu vou colocar aqui um caminho B1. B1, duas etapas. A primeira delas é do ponto 1 ao ponto 2. Do ponto 1 ao ponto 2, né? O gás é resfriado em volume constante até 1,19 atm. Então, ele é resfriado em volume constante. Resfriado, isso significa que ele está mudando as suas isotermas para isotermas cada vez mais frias. E vai parar numa isoterma aqui, que eu não sei a temperatura por enquanto. Não sei nem se vou saber, né? Então, ele está numa situação mais fria, o gás é resfriado. E ao ser resfriado, veja, quando a gente resfria um gás, ele perde volume, né? A pressão dentro dele reduz se o volume for constante, né? E é exatamente o que acontece aqui. O gás é resfriado em volume constante, né? Então o volume não muda. O volume inicial é o mesmo do anterior. Eu vou colocar aqui volume final 1, né? Da etapa B1, tá? É o mesmo do inicial, que é 3,42 litros. Qual é a temperatura final
temperatura final 1 aqui. Essa temperatura final eu não sei quem é. Eu não sei quem é essa isoterma, né? Eu não sei qual é a temperatura dessa isoterma. Qual é a pressão final? A pressão final, no caso aqui do B1, né? A pressão final em B1, né? No ponto 2, ele me disse é 1.19 atm, ok? Na segunda parte, no B2, né? B2, que é de 2 para 3, do ponto 2 para o ponto 3, o gás é aquecido, ou seja, de novo, ele muda as isotermas, né? As isotermas dele vão avançando agora, né? Ao fazer a transição de 2 para 3, certo? Isso acontece em pressão constante, né? Em pressão constante, que é a mesma do ponto final anterior, que é a mesma do ponto final de 2. Então, isso acontece a pressão final 2 igual a 1.19, né? A temperatura final 2, né, da segunda parte do B é a mesma temperatura final do processo 1 até 3, né? Então, é 298 Kelvin. 298 Kelvin. E o volume final 2, que é da segunda parte do B, né? O volume final 2 é o mesmo também da parte A, né? Do caminho A, que é 7,39 litros. Ok? Então, veja só o que nós temos aqui, né? Veja só o que nós temos aqui. Então, essas daqui são as condições iniciais, né? Essa daqui é o ponto 1 até 3, e essas duas etapas aqui formam o caminho B, ok? Então, veja bem, né? Analisando agora esse caso, né? A gente sabe que a pressão final em 3 é a mesma pressão final em 2, portanto, é 1,19 atm. Percebo que nesse caso existe uma variação de pressão, não é? Existe uma variação de pressão. E essa variação de pressão, ela acontece junto com uma variação de volume, né? Acontece junto com uma variação de volume, certo? Tudo isso para fazer com que a temperatura seja constante de 298 Kelvin, né? Então, o que está acontecendo aqui? Ao mesmo tempo em que a pressão diminui, o volume aumenta. Só que esse processo é feito de tal maneira que a temperatura permaneça constante. Ou seja, ele expande um pouquinho, esfria reduz um pouquinho a pressão. Expande um pouquinho, reduz um pouquinho a pressão. Expande um pouquinho, reduz um pouquinho a pressão. E assim sucessivamente, em passos infinitesimalmente pequenos, né? Ou seja, é uma variação infinitesimal de pressão negativa, né? Vai diminuindo, acompanhada, concomitante com uma variação infinitesimal de volume, nesse caso, aumentando, né? Indo nesse sentido, enquanto a pressão reduz, o volume aumenta, tá? Isso tudo para fazer com que a temperatura seja constante, ok? Bem, nós já analisamos todos os cenários, resta agora resolvermos o exercício, né? Resta agora resolvermos o exercício. Então, vamos fazer as contas um pouquinho aqui para baixo, deixar aqui. Isso é o suficiente para a gente fazer as contas, né? Então, vamos começar com o A, né? Vou fazer aqui em vermelhinho. Então, a gente sabe que o trabalho A, como qualquer outro, né, é menos P
ΔV, né? E a gente precisa colocar isso em variações infinitesimalmente pequenas, já que o processo é isotérmico, né? E essas variações infinitesimalmente pequenas fazem com que ele seja, portanto, reversível, né? Então, o processo reversível, então eu tenho uma variação infinitesimal de trabalho é igual a menos P, uma variação infinitesimal de volume, ok? O fato é que eu não sei como varia P, eu não sei qual é a regra que faz com que a pressão varie. Qual é a regra, né? Qual é a função que faz que causa essa variação de pressão? Eu não sei quem é essa função, eu sei qual é o comportamento dessa função. O comportamento dessa função é tal que P é igual a nRT sobre V, né? Então, fazendo a substituição de P na minha expressão e fazendo a integral dos dois lados, eu tenho que WA é menos nRT integral do ponto inicial até o ponto final de dV sobre V. Isso aqui é menos nRT ln de V final sobre V inicial. Ok? Fazendo aí as devidas contas, né? Eu não sei quem é N. Sabe? Claro que sabe. O N simplesmente é pressão inicial, volume inicial, sobre constante dos gases vezes temperatura. Precisa ser inicial? A inicial e a final são a mesma, né? A inicial e a final são a mesma. Então, só temperatura. Ok? Aí você descobre o N. O valor do trabalho A é menos 6,77 litro ATM, que é igual a menos 686 joules, depois de converter aí, né, por 101,325. Lembrem-se disso, tá? Então, cuidado com R aí, né? Quem é o B? Quem é o B, né? Quem é o B? Ora, o trabalho B é a mesma coisa do trabalho A. É menos P delta V. Agora, a diferença é que eu tenho duas partes. Eu tenho um B1 e tenho um B2. O B1 indo do ponto 1 até o ponto 2 e o B2 indo do ponto 2 até o ponto 3. Né? Bem, eu sei que B1, ao analisar o gráfico, né, olhando para o gráfico, eu sei que B1 não tem variação de volume. É claro que não tem variação de volume. Em B1, o volume era 3,42 e continua sendo 3,42. A pressão variou. A pressão não é uma constante como está descrito aqui, né? Então, no WB1, eu não sei quem é a pressão, mas eu sei que o ΔV é igual a zero. Portanto, isso aqui vai ser igual a zero. Tá? Então, é essa a dedução que a gente faz. Então, eu sei que, como ΔV é igual a zero, a expressão toda vai ficar igual a zero. Tá? Então, não existe variação, não existe trabalho nesse processo, porque a variação de volume é zero, ok? E no B2? Bom, WB2 não é esse o caso, né? É menos a pressão, que é 1,19, né? 1,19
vezes a variação de volume. A variação de volume, nesse caso, aconteceu. Ela foi de 3,42 para 7,39. Então, ela saiu de um volume 3,42 e foi para um volume 7,39. Tá? Então, 7,39 menos 3,42. Isso aqui vai me dar um WB2 de menos 4,72 litro ATM, que é igual a menos 479 joules. Ok? Bem, agora que os dois itens foram respondidos, vamos fazer uma análise do que a gente obteve, né? Percebam que o trabalho em A, ele é mais negativo do que o trabalho em B, ok? Na realidade, a gente obtém mais trabalho do caminho A do que do caminho B. No entanto, quando a gente olha para essa expressão, a gente pode se confundir e pensar o contrário, que a gente obtém menos trabalho no caminho A do que no caminho B. Isso tudo por conta do sinal negativo, né? O trabalho tem o sinal negativo, tá? Porque trabalho de expansão, a energia deixa o sistema, né? Então a energia deixou o sistema. Após percorrer o caminho A, o sistema tem um déficit de 686 joules de energia. E após percorrer o caminho B, o sistema tem um déficit menor de trabalho, de energia, de 472. Isso não significa que ele tem menos, que ele perdeu menos energia do que no trabalho A. Isso só significa que essa energia foi menos, uma quantidade menor dessa energia foi convertida em trabalho. Tá? Nós já vamos entender isso, né? Então, qual é a lógica? A lógica aqui é mudar essa comparação, né, e colocar em módulo. O módulo de A é maior do que o módulo do trabalho em B. Ok? Então, aí fica mais fácil da gente entender que a gente obtém mais trabalho do A, do processo A, do que do processo B. Ok? Como é que a gente entende que isso aqui é verdade, né? Ora, a gente entende sabendo que integral é igual à área sob a curva. Desculpem aí a letra, né? Que área sobre a curva? Ora, a área sobre a função. A área sobre a função que forma a curva, né? Então, a integral no item A me dá a área sob a isoterma do item A. Então, a gente está falando de toda essa área aqui, ó, que eu vou achurar em verde, tá? A gente está falando de toda essa área aqui, ó. Ok? Então, toda essa área aqui, né? Então, esse é o caminho, então esse é o trabalho realizado no item A, tá? A área sobre a curva em verde, menos 686. O que aconteceu aqui em A? Aconteceu que cada vez que havia uma queda de pressão, havia um aumento de volume, uma queda de pressão, um aumento de volume, uma queda de pressão, um aumento de volume, uma queda de pressão, um aumento de volume. Só que essas variações de pressão e de volume foram infinitesimais a ponto de não ser mais observado essa diferença, esses degraus, né? Então o que acontece é que percorre-se uma linha contínua, que é a linha da isoterma, tá certo? No processo B, o que acontece é que na primeira etapa do processo B,
parte da energia deixou o sistema sob a forma de calor. Tanto é que a sua temperatura foi reduzida. Ele saiu de uma temperatura de 298 e veio para uma temperatura menor, que eu nem sei qual é. Numa isoterma com uma temperatura menor, né? Então, energia deixou o sistema sob a forma de calor, certo? Então, na parte B, energia deixou o sistema sob a forma de calor e a sua energia e a sua pressão, obviamente, reduziu, porque ele perdeu o calor, né? E a sua temperatura também foi reduzida, tá? por ele ter perdido o calor. Na segunda etapa do processo B, o que acontece é que parte desse calor, né, parte da energia restante no sistema, no ponto 2, foi utilizada para causar expansão, aumento de volume, né, e isso produziu trabalho, e uma outra parte foi utilizada para aumentar a temperatura, porque veja que houve um aumento de temperatura. Então, o que isso significa? Significa que a diferença entre 686 e 472, né, parte dela foi jogada para a vizinhança, foi desperdiçada no processo B1, né, e parte dela foi usada para aquecer o sistema do ponto 2 ao ponto 3, acompanhado de um aumento de volume. Tá certo? Então, foi isso que aconteceu. Tá? Então, no caso A, como é que eu calculo a área sobre a curva? Ora, fazendo a integral, como nós fizemos aqui. Né? A área sobre a curva. No item B, a área sobre a curva na primeira etapa não existe. Essa área é zero. E por isso mesmo, o trabalho B1 é zero. Na parte 2, eu não preciso calcular uma integral. Basta eu calcular a área do retângulo, em azul. Então, a área do retângulo em azul é o meu trabalho B2. E, obviamente, é o meu trabalho B total. Correto? E, por comparação, a gente entende que a área B é menor do que a área A. Certo? O que nós podemos chamar atenção nesse momento para aquelas pessoas que... O que nós podemos chamar atenção nesse momento é para aquelas pessoas que já têm um entendimento um pouco mais profundo dos conceitos abordados aqui. Porque, veja, por exemplo, né, pode haver situações intermediárias entre esses dois casos. Situações intermediárias entre esses dois casos. Porque estes dois casos aqui são casos extremos, né? Tanto A quanto B são casos extremos. Cada um no seu extremo. O item A é o extremo do reversível e o item B é o extremo do irreversível. Certo? Nós podemos assumir uma situação intermediária, por exemplo, do tipo C. Né? Qual é um caminho C? O caminho C eu vou estabelecer, por exemplo, como 4 etapas. Vou mudar de cor aqui, vou colocar uma cor rosinha. Então, nesse caminho C, existem 4 etapas. A primeira delas vai do ponto 1 até um ponto intermediário qualquer aqui. Né? Depois, é claro que essa é uma variação de pressão e de temperatura, mas não é uma variação de volume. Né? Depois ocorre uma expansão a pressão constante. Né? Então, vou até aumentar o traço aqui. Ocorre uma expansão a pressão constante. Né? E depois ocorre uma outra queda de pressão e de temperatura a volume constante, até esse outro ponto intermediário. Tá? E daqui eu tenho o meu quarto e último processo, que é a expansão em pressão constante também.
certo? Então veja que o meu item C agora tem 4 etapas. 4 etapas, certo? São 4 etapas. 2 delas não tem variação de volume, né? Essa primeira e essa daqui que é a terceira. A primeira e a terceira etapas não tem variação de volume. Quem tem variação de volume? Quem tem variação de volume é a segunda e a quarta. Qual é a área? Qual é a área do item C? A área do caminho C é essa área em rosa. Então esse é o trabalho C. Como é que eu posso calcular esse trabalho C? Eu posso calcular em 2 somas, né? Eu posso calcular nessa área aqui C1 e eu posso calcular nessa área aqui C2. Né? Então como é que fica o trabalho na área C1? O trabalho na área C1 é essa pressão, né? Essa pressão vezes essa variação de volume. Né? Vezes essa variação de volume aqui. E em C2? Ora, em C2 é o que falta, né? É essa pressão com essa variação de volume que tem aqui. Poderia fazer diferente? Poderia fazer calcular somente essa área e depois somente essa? Poderia, não tem problema. O resultado vai ser o mesmo. Agora veja que o que eu quero chamar a atenção é que esse caminho C ele é intermediário entre A e B. Ele me fornece mais trabalho do que o caminho B, mas me fornece menos do que o caminho C, do que o caminho A, perdão. Né? Então ele me fornece mais trabalho do que o caminho B e menos do que o caminho A. Como é que eu posso melhorar o cenário? Né? Como é que eu posso melhorar o cenário? Aumentando o número de etapas. Aumentando o número de etapas. E se eu fizer em 6 etapas? 6 etapas. Se eu fizer em 6 etapas, agora eu vou pegar uma outra cor aqui. Né? Se eu fizer em 6 etapas, então eu vou fazer uma primeira etapa aqui. Variação de pressão a volume constante. Depois uma variação de volume a pressão constante. Uma variação de pressão a volume constante. Uma variação de volume a pressão constante. Uma outra... Por fim, uma variação de pressão a volume constante e uma variação de volume a pressão constante. São 6 etapas, certo? Poderia fazer 8? Poderia. Poderia aumentar o número ainda mais? Até infinito? Até infinito. Poderia ser. Quando eu chego no infinito, em infinitas etapas... Né? Ou seja, são etapas tão pequenas que elas são infinitas. Então, são etapas tão pequenas que elas são infinitas. Essas etapas tão pequenas são infinitas me dão exatamente a isoterma que eu tenho aqui, que é o caso A, né? Que é o processo reversível. Claro que esse caminho A, né, reversível de etapas infinitas, um número infinito de etapas, infinitesimalmente pequenas, ele é impraticável, né? Então, ele vai demorar um tempo infinito para ser realizado. Então, ele é impraticável, certo? Então, apesar de reversível, né, ele é impraticável, ok? Quais são os trabalhos que eu posso obter na prática? São os trabalhos, né, de processos irreversíveis. São os processos irreversíveis que são os processos reais, né? São aqueles de tempos de variações finitas e não infinitesimalmente pequenas, mas de variações finitas. É isso que eu consigo de variações finitas. Então é isso que eu consigo retirar do meu sistema. Esse número aqui é um número virtual, é um número impraticável, ok? É isso que eu queria comentar com vocês.